o Mauro está perguntando no chat, a publicação da portaria deve indicar claramente que pode ser candidato, quem pode, acho que é quem, né, Mauro? Pode ser candidato e quem pode ser eleitor do só Jabaquara ou Vila Mariana. Serviços de saúde mental, eles são serviços especializados, vocês atendem território de Vila Mariana também, se necessário? A CAPES adulto, sim. Seco, sim. Fátima, seco, sim. Álcool e drogas sim, também eu gostaria até de falar que a gente atende outras regiões também, né? O SECO acaba tendo essa forma de atender. E a gente tem muitos usuários do Ipiranga também, inclusive um rapaz que gostaria de ser candidato. Então, eu gostaria de ver com vocês como que a gente pode, se é possível. Ele é de um outro CAPES, do CAPES Monumento, que é Ipiranga, mas está aqui com a gente também e gostaria de ser candidato. Não sei como a gente pode fazer, se é possível, no termo de SECOS, deixar abrangente, mais abrangente. Fátima, eu acho que cabe um esclarecimento aqui, né? Os centros de convivência, eles são responsabilidade de cada supervisão. Porém, eles não são regionalizados. Acho que é uma coisa importante, até para os conselheiros, para a gente lembrá-los, e eles também, que alguns serviços não são regionalizados, ou seja, o acesso pode ser para quem quiser frequentar o SAI, o CAPES-AD e os SECOS. Quem a gente considera usuário? Quem frequenta o serviço. Então, eu entendo que um usuário que mora em outro endereço, porém tem o interesse em participar desse momento, minha opinião, né, assim, a gente defende tanto, por exemplo, nós temos usuários nossos no CAPES-AD Sacomã, nós temos usuários nossos em outros territórios. Então, esse usuário que você está falando, ele é um usuário do serviço, né? Não sei se ele precisa ser morador, se ele se dispõe a participar, já que o SECO não é. É o mesmo caso da Magna. Provavelmente o conselho dela vai ter gente das duas regiões, né? Acho que merece esse esclarecimento, para a gente não deixar de fora pessoas que pretendem participar do controle social, né? Está registrada a sua fala, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que diferenciar o serviço pela especificidade dele, né? Então, acho que não dá para restringir como a gente faz a área de abrangência, por exemplo, de unidade básica, né? Mauro, você tem a palavra. Eu acho... Estão ouvindo? Está ouvindo, pessoal? Sim. Alô? Tá? Sim. Então, eu acho que deve seguir o mesmo critério que a gente seguiu na questão da UPA. Se tem um serviço na região, aí você faz a diferenciação. Por exemplo, nós temos a UPA Jabaquara e a UPA Vila Mariana. Nós fizemos uma distinção. O pessoal do Jabaquara, que nós estamos falando do gerenciamento. Nós não estamos falando só do controle social. O controle social eu posso exercer lá no Hospital das Clínicas, nem morar lá, por exemplo. A questão, por exemplo, acho que o CAPES adulto parece que não tem um na Vila Mariana. Por isso que eu fiz essa distinção. Parece que o SECO parece que tem um na Vila Mariana, não sei se tem um na região. Não, sim. Não tem. Então, onde não tem, a gente ampliaria a eleição para a questão do território. Jabaquara e Vila Mariana. Se tem um SECO no Ipiranga, eu acho que aí tem que ter uma distinção. Porque nós estamos falando de gerenciamento. Não é só o controle social, é gerenciamento. Eu acho que deve-se adotar o critério que a gente adotou no caso das UPAs. Como tinha duas UPAs, o pessoal da Vila Mariana votou na UPA Vila Mariana e o pessoal do Jabaquara votou no Jabaquara. Para não ter
essa mistura. Senão, de repente, a gente está discutindo a plenária lá do Tatuapé. Não tem cabimento. Tá? Obrigado. Mauro, agora é a Vivian. Mauro, baixa a mãozinha, por favor. Vivian? Oi. Isso, estou aqui. Nisso eu concordo com o Mauro. Realmente, por mais que a pessoa more lá no Ipiranga e frequente aqui, o ideal realmente seja uma pessoa que conheça as questões da região, né? Então, acho que isso realmente faz a diferença. Nisso eu estou de acordo com o que ele falou. Tá, então, seu João Mariano, o senhor pode se manifestar também, por favor? Seu João, o senhor está aí? Leni, você está me ouvindo? Eu estou. Não, eu queria ouvir mais uma pessoa, porque Mauro e Vivian não são conselheiros da supervisão, então eu preciso ouvir o parecer, o posicionamento, né? Porque a gente, dos outros, a gente trabalhou com Vila Mariana e Jabaquara, né? Na UPA foi trabalhar... Posso falar? Pode, quem está falando? Max. Oi, Max, pode falar. A fala do Mauro e a da Vivian, essas são as minhas palavras. Ok. Eu vou ser um pouco chata. Posso falar? Posso. Porque eu fico bastante preocupada. Esses serviços existem desde 92. Se eu for considerar, por exemplo, Ibirapuera, tem muita gente do centro que estão lá há 20 anos e que ajudam na gestão do serviço, contribuem, participam de assembleias, até de movimentos que já ocorreram ali. Então, eu não sei, Leni, se os conselheiros se incomodam se a gente fizesse uma consulta no Conselho Municipal, porque eu acho que os SECOS são um equipamento muito especial que não é regionalizado e que o usuário ele acaba se vinculando ao território do Jabaquara. Essa que é a diferença. Ele pode morar no Ipiranga, mas... E outra questão que eu trago, já que eu sou complicada mesmo, a gente considera o usuário no SUS o trabalhador do território também, né? Então, eu não sei se não valia a pena uma consulta no Conselho. Se o Conselho considera que não, que é impossível, aí eu acato, mas eu penso que seria perder pessoas que lutam por esses equipamentos. É isso que eu quero dizer. Ok. Na sequência tem a Fran, do Vila Clara, acho que deve ser o seu João e a Fátima. Pode falar, Fran. Desculpa, Leni, eu endosso o que a doutora Cecília falou, porque a gente tem que saber diferenciar, gente. Serviço do território, que são as UBS e hospital, UPA, CAPS adulto, CAPS infantil, CAPS álcool e droga, que pode vir gente de fora. Por que os CAPs aqui até hoje não teve conselho, não teve nada? Agora que estão chegando pessoas que acham que tem que ser só do território, não é assim, gente. São serviços abertos para a cidade inteira. Então, nós vamos no Ibirapuera e vai falar, só pode se candidatar pessoas daqui. São só pessoas de prédio, só são pessoas de outro padrão. E aí? É isso que o pessoal não entende, é isso que parece que é difícil das pessoas. Bom, eu concordo com a maioria, o que decidir eu apoio. Enfim, eu sou a minoria. Mas eu concordo que existe serviços do território.
e serviços que são inclusos a cidade como um todo. Hospital é como um todo. Não deveria de ser só conselheiro do Jabaquara. Jamais. Porque é da cidade inteira. A UPA é para a cidade inteira, não é? Porque aqui nós temos aqui terminal de ônibus intermunicipal, temos metrô, temos gente de todas as espécies que passa e vai para esse território, e vai para esses serviços, desculpa, e vão para esses serviços. Porque então, se fosse assim, o CAPES tinha que ser porta fechada. Só entrar pessoa do Jabaquara, não podia entrar pessoas de fora. E não é assim, gente. Não é difícil de pôr isso na cabeça, gente. Obrigado. Obrigada, seu João. Temos Andréia inscrita. E depois acho que a gente pode... Eu sou favorável a fazer essa consulta ao conselho. Eu posso fazer via WhatsApp para a Dora, para a gente questionar também essa questão, antes da gente ver se a gente consegue ter uma resposta a respeito das inscrições de candidatos em unidades como CAPES e SECO, né? E que se eles podem ser fora da área de abrangência do território, tá bom? Minha opinião, a gente faria essa consulta antes da gente fechar a inscrição para território de Vila Mariana e Jabaquara. Andréia pode falar e depois vem a Letícia. Eu e o André vai falar? Vai poder falar? Claro, mas é que elas estão inscritas, tá bom, Sueli? Claro que vocês podem falar. Não, tudo bem, porque você falou que já ia mudar, por isso que eu perguntei. Entendeu? Eu queria fazer essa proposta da gente consultar o conselho. Acho que seria interessante para a gente ter uma resposta definitiva, para não ficar só na nossa opinião, né? Na minha opinião, a gente faria isso, tá bom? Pode falar a Andréia e a Letícia, e depois Sueli e André, tá bom? Olha, eu concordo exatamente com as palavras do seu João, ele está certo, a gente tem que aproveitar essas pessoas que realmente têm interesse, têm objetivo, e está a fim de lutar com a gente. Então é isso mesmo, parabéns, seu João, é desse jeito mesmo que a gente tem que trabalhar, é o que eu acho. Tem que dar oportunidade para as pessoas que realmente querem compromisso. Agora é a Letícia, depois André ou Sueli. Andréia, peço para você baixar a mão, por favor, tá? Pegando um gancho nessa fala do seu João e da Andréia, e também da Cecília, que sugeriu consulta ao Conselho Municipal, tem outra questão também específica do infantil, que é a participação dos adolescentes. Eles têm muitos que estão na fase de tirar título de eleitor, aí na faixa dos 16, 17 anos, que estão entrando, começando, né, a exercer de fato a questão da cidadania, enfim, e já era uma pergunta antiga, né, que eles falam, muita coisa a gente quer participar e não pode. Então, assim, no caso deles, que são usuários do serviço, assíduos, porém menores de idade, queria saber como fica a inscrição deles, se é permitido ou não, se tem que ser os pais, os responsáveis, é uma dúvida minha. Bom, em relação à inscrição, a gente autorizou a inscrição de 16, eleitor 16 anos, certo? Eleitor. Agora, a inscrição é acima de 18 ou 16, já não me lembro. Se alguém puder me ajudar. Sim, é acima de 18 anos, foi feito já com o secretário, até lá na Coordenadoria da Saúde, ele não autoriza menores de 18 anos ser candidato. Leni, é Marcos falando. É muito simples resolver esse problema. Ver a situação jurídica do como é a caso do menor. Salvo exceção que haja emancipação dos pais,
é uma situação diferente, mas tem que transitar via fórum e haver a emancipação. Caso contrário, é 18 anos. É só acompanhar a lei, não adianta inventar. Ok, então eleitor ok, certo? Eleitor porque ele pode votar para as eleições gerais do país. Sueli e André, vocês podem se revezar na fala, podem ser... O André, pode falar, porque eu já falei demais, depois eu falo. André. André, você consegue nos ouvir? A fala está liberada para você. Seu micro... André caiu, é isso? Eu acho que o André caiu. Então fala, Sueli, porque acho que ele caiu. Ele sumiu. Bom, a minha opinião, né? Eu gostaria de saber, todo mundo está dando opinião ou quem está falando é só os conselheiros da supervisão? Porque eu não entendi. Mas, em todo caso, eu sou Desculpa, você quer falar? Não, eu pedi para vocês, o Mauro se manifestar no chat para manifestar, porque vocês são conselheiros. Por isso que eu perguntei se eu e o André não ia falar. Então, eu sou a favor de onde não tem, abrangesse. E onde tem, vamos supor, Jabaquara tem o serviço, Vila Mariana tem o serviço, fazer igual que nós fizemos. Na UPA, pessoal da UPA, do Vila Mariana. Porque a gente tem que pensar que não é só você ir na reunião. O conselheiro não é só para ir na reunião uma vez, só uma vez por mês. Ele tem que estar próximo para poder cuidar do equipamento e brigar por melhorias do equipamento. Porque a gente sabe que está tudo defasado. Onde está locado os equipamentos, muitos já estão pequenos demais, que a gente precisa lutar para poder ampliar. No caso, o CAPS adulto. A demanda é muito grande, a casa é muito boa, mas já está ficando pequeno. Então, quem for conselheiro tem que se apropriar disso, e ir atrás, e brigar. E quem está no território, querendo ou não, vai ter mais tempo porque vai estar mais próximo. Então, eu sou a favor disso. Obrigada. O André acabou de voltar. André? André? Alô? Oi, André. Você quer se manifestar a respeito dessa questão? Sim, eu creio assim, que realmente o certo, de acordo à lei, como assim, de acordo à população jovem de 16, 17 anos, se pode votar, então seria uma falha que há na própria lei, porque se eles podem votar, também deveria ter a liberdade de poder se candidatar e concorrer a alguma coisa que seria cabível, né? Mas, como que agora, o certo mesmo, precisamos corrigir a lei, o certo jeitinho, para que ver se há a possibilidade deles poder concorrer ou não. Porque se pode uma coisa, por que não pode outra, né? Votar pode e não pode concorrer, eu desrespeito muito grande. A própria lei desabona o direito da população desse jeito. Libera uma coisa, libera outra, não pode, assim por diante, dá esse critério crítico que prejudica a população de uma forma ou de outra, né? Então, mas é como o Max falou, precisa corrigir direitinho, averiguar, consultar adequadamente para não seguir um papel paralelo sem necessidade, né? Preciso corrigir. E assim também o critério do Mauro, realmente, fica uma coisa assim contra o Mauro. Ele está certo, de acordo com o que ele falou. Mas se desde que como que a população, poucos também procura exercer sua cidadania, aí se for levar tudo também o pé da letra, fica difícil porque fica um sem participante. E outra coisa que gostaria sempre de estar revisando e avisando desde já, que é para ter falado antes, mas nesse período, a oportunidade que eu tive, que precisamos, de fato,
evitar ao máximo com esse negócio de acusação e postergar sempre um ou outro. Estamos aqui para contribuir, participar e acompanhar os procedimentos, fazer o que é de melhor para a população, para os munícipes e para a própria nossa cidade. É isso que queremos, o melhor para todos. Sem negócio de ficar acusando A, B e assim por diante. Temos que ter um pouquinho mais de raciocínio para que as coisas possam seguir da melhor maneira possível. É isso que queremos. Obrigada. Então, André, tem mais alguma fala? Senão, eu acho que para não misturar, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um encaminhamento, né? Nós vamos fazer a votação da proposta de cronograma e depois passamos para a apreciação da questão do morador que mora fora, do usuário que mora fora do território, tá bom? Acho que senão a gente fica discutindo tudo e não resolve nada. Então, em regime de votação, pode ser assim, gente? Você sabe que de vez em quando baixa, né, aquele espírito meio, né, autoritário, né? Então é melhor a gente consultar. Podemos fazer, então, essa votação para aprovar pelo menos o cronograma, gente? Pode? Ok. Então tá. Entendendo, então, em regime de votação, vamos ler agora a proposta de cronograma, mais uma vez. Aqui, cadê? Eleições do Conselho Gestor dos Equipamentos de Saúde Mental. Inscrições 23 a 27 de maio. Eleições 2 de junho. Recursos 3 dias úteis e posse dias 8 e 9 de junho. Em regime de votação, quem é contra esse cronograma se manifeste por áudio ou pelo chat. Então, como não houve nenhuma manifestação, fica aprovado o cronograma. Tá? Então, senhores conselheiros, senhores usuários, conselheiros de unidade, usuários e trabalhadores, a gente pede para todos que façam essa divulgação em suas unidades de que os equipamentos de saúde mental do território estão em processo eleitoral a partir do dia 23 de maio. Está aprovado o cronograma, certo? Então, agora, eu acho que a gente tem que colocar em regime de votação, porque não há consenso, né? Talvez tenhamos que contar voto por voto. A questão do morador, do usuário de nossos serviços poderem morar ou não no território. Então, em regime de votação, senhores conselheiros da supervisão, eu peço que agora vai ter que se manifestar. Quem é contra a ampliação da área de abrangência das unidades de saúde mental deve se manifestar pelo chat ou pelo áudio. Quem é contra ou abstenção, por favor, se manifestem. Ô, Leni, dá para fazer a pergunta de novo, que eu não escutei direito, que deu um problema aqui no meu... É bem objetivo para que a pessoa possa entender, por favor? Pois não. Então, quem é contra ou vota pela abstenção com relação à inscrição de pessoas, usuários, que morem fora da área de abrangência do território de Vila Mariana, Jabaquara, deve se manifestar pelo chat ou pelo áudio, que eu vou contar voto agora, porque eu acho que não existe consenso, nem de uma parte nem da outra. Ô, Leni, eu acho que a pergunta deve ser ao contrário, né? O problema deve se manifestar quem é a favor de ampliar, porque a prática é fazer restrito, é o contrário, né?
Tá bom. Então, assim, em regime de votação, quem é favorável à manutenção das inscrições de usuários no Serviço de Saúde Mental apenas no território do Jabaquara, Vila Mariana, por favor, se manifeste. Não, novamente, Helene, você está fazendo a pergunta contrária. Quem é a favor de votar fora do distrito? Porque se o pessoal se mantiver sem se manifestar, mantém a tradição que é votar no território. Quem tem que se manifestar é quem quer ampliar fora. Ô, Leni, eu posso... Oi, Cecília. Eu vou anotar, porque eu já estou fazendo confusão. Pode falar. Eu acho que até as pessoas questionam se eu posso falar ou não. Eu posso falar, né? Apesar de eu não ser... Falar pode, você só não pode votar, é diferente. Tá. Então é o seguinte, eu acho que eu coloquei uma proposta, o João foi a favor e algumas pessoas. Então, acho que tem duas propostas. Quem é a favor de fazer uma consulta, ou seriam três, uma consulta para o Conselho, quem é a favor e quem é contra? Estou meio perdida aqui. Ok. Estou perdida. O Conselho Municipal, fala outros... Mauro, eu vou pedir de novo perdão, mas eu não, eu acho que não fazer errado. Ai? Eu acho que quem é a favor e é contra mesmo. E quem for a favor pode fazer uma consulta para o Conselho depois, caso o voto seja perdido, né? Porque eu acho, como eu trabalhei já em várias supervisões e eu venho de eu fico bastante preocupada como que um usuário que frequenta o serviço há 20 anos, você dizer para ele, olha, leva os filhos, não, você não pode ser conselheiro. Eu entendo os argumentos, mas a gente sempre pensa em fortalecer a saúde mental. Isso que me preocupa. Eu também gostaria de reforçar isso, que assim, a gente vai acatar a decisão, claro, né? Mas a gente sabe o impacto que tem na vida de uma pessoa, né, de um usuário, em ser um conselheiro, usuário de um conselho gestor de uma unidade de saúde. Acho que todos nós que estamos aqui, a gente sabe o quanto isso impacta na vida da gente, o quanto nos empodera, o quanto nos faz crescer, né? Então, realmente, eu acho uma judiação, né? Eu estou exemplificando o caso desse garoto, que é um menino com transtorno mental, que teria condições de estar, né, concorrendo a esse cargo, e realmente a gente fica preocupado que impacto isso vai trazer na vida dele, né? Tanto de deixá-lo de fora e sabendo que ele contribuiria sim, né? Porque ele não vai estar sozinho, vai estar com o grupo todo, que o conselho gestor é isso, né? Trabalhadores juntos, gestor juntos, usuários juntos, podendo tomar conhecimento desse território, o quanto que isso engrandece, né? O quanto que essa experiência engrandece para a pessoa, principalmente com o usuário de saúde mental. Mas a gente acata a decisão. Mauro, você pode falar, eu quero que você, Mauro, peço para você me ajudar a escrever, porque eu estou fazendo encaminhamento errado. A minha preocupação é a seguinte, eu não sabia que era para fazer defesa de proposta, mas então eu vou só partir para a parte legalista, viu, Fátima? Não, eu concordo com as palavras da Fátima, mas tem uma parte legal, que é o seguinte, o processo eleitoral ele é decidido em plenárias. As plenárias são mais do que o conselho gestor da supervisão. Nós não estamos aqui nem com a Vila Mariana e nem com o Ipiranga. Eu estou dizendo o seguinte, eu nem vou votar, vocês que vão controlar tudo aí, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, o que a gente tem de praxe é o seguinte, é o distrito de saúde e as unidades. Se eu vou mudar ou ampliar, eu acho que deve ser uma outra discussão. A minha preocupação, aí respondendo a Cecília, também diretamente, é que o Conselho Municipal de Saúde, ele não tem uma comissão para responder em 24 horas, 48 horas. Eu posso consultar um conselheiro, você pode trazer aquele conselheiro que veio da última vez aqui, que disse que a pessoa podia colocar a urna debaixo do braço e levar para dentro da unidade. Foi isso que ele disse. Então, quer dizer, se eu consultar a opinião de uma pessoa, ela dá em 10 minutos. Agora, se eu for consultar o Conselho Municipal, vai demorar. Resumo da ópera é o seguinte, quem decide o processo eleitoral é a plenária. É a plenária. Então, eu até admito o seguinte,
Jogue, então, essa questão, não faça o processo unificado. Jogue para uma plenária de cada unidade de saúde mental e ela decida. Aí sim ela vai convidar quem ela quiser e aí faça o processo. Porque se for unificado, eu tenho que fazer uma regra para todos no princípio da lei. E essa reunião não está sendo como plenária, está sendo como conselho gestor. Obrigado. E não vou votar e também não vou ter condição de controlar nada, tá? Eu não sou conselheiro. Não, eu estou pedindo só, eu vou fazer a proposta, estão pedindo para colocar no chat, eu vou colocar. Eu só queria saber se você pode me ajudar, só na redação, se está correto o que eu estou propondo, tá? Aí, no caso, a Roseli, que é conselheira, está sugerindo que todos que estejam presentes votem, porque são todos moradores do bairro. Então, eu consulto o conselho se todo mundo é a favor que todas as pessoas aqui presentes possam votar nessa questão. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem, se vocês acham Posso que... falar? Pode, quem está falando? É a Vivian, Leni. Oi, pode falar, Vivian. Então, eu concordo, porque assim, não fica uma votação equalitária, né? Porque alguns conselheiros da supervisão estão presentes, mas não respondem. Então, e aí nós que somos conselheiros das unidades estamos aqui e não poder participar da votação, para nós fica meio que, né? Então, para que a gente participou da reunião se a gente não vai fazer a diferença? Porque é o que ela falou. Então, assim, como nós somos usuários, nós somos da região, eu acho que realmente tem que contar a votação se for para ser dessa maneira, né? Porque, volto a repetir, como é que fala? Essa última fala do Mauro foi um caminho, né? Ele deu uma explicação bacana. Então, acho que vale o adendo. Ok, obrigada. Olha, alguém vai se manifestar? Todo mundo falar. favorável? Todo mundo favorável à votação do conjunto de participantes desta reunião? Alguém tem alguma coisa contra? Não, mas eu queria fazer uma observação, Leni. Pois não. Eu acho que essa contribuição do Mauro foi muito interessante, que a Assembleia da Unidade, eu entendi que ele está dizendo isso, a plenária da Unidade pudesse refletir e decidir sobre essa questão. Eu acho que foi essa a proposta do Mauro, porque eles são também uma comunidade, né? Ali eles são um coletivo. Eu não sei se não seria bacana pensar nisso, que a unidade, por exemplo, CAPES AD, tal, SECO, que aquela plenária avaliasse o quanto aquele usuário faria sentido ser conselheiro ou não, pela plenária do serviço. É isso, Mauro? Eu gostei dessa ideia, acho que é bem democrática. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro, eu acho que é o seguinte, então mudou a proposta. A proposta tem propostas, né, na verdade. Então, a primeira, por questão de ordem, vamos considerar o seguinte, senhores conselheiros, vocês concordam que todos os presentes possam participar dessa votação, sim ou não? Tá? Aí eu peço, então, senhores conselheiros usuários, senhores conselheiros trabalhadores e senhores conselheiros gestores, que se manifestem quem é contra que a plenária, que os participantes dessa reunião possam votar junto com a gente. Eu peço que se manifestem. Quem é contra... Leni, você pode me explicar que eu já não estou entendendo? A senhora Cecília falou da fala do Mauro, que cada segmento, o CAPES, o SECO, é que decidisse. Agora você está falando que todo mundo vote. Então, eu não estou entendendo. Quem tem que chamar... Deixa eu terminar meu questionamento para você entender e se explicar. Como cada equipamento vai fazer
julgamento, sei lá como é que fala, se vai aceitar ou não, então por que todos nós que estamos aqui, conselheiros da supervisão ou não, tem que votar? Se a decisão vai ficar para os equipamentos. Isso que eu não estou entendendo. Então, Sueli, na verdade, é assim, primeiro, se todo mundo vota ou não. Segundo, a proposta que foi feita é que cada comissão eleitoral local faça a definição do critério se pode ou não morador fora do território ser candidato em cada unidade. Porque se cada unidade tem cada comissão eleitoral, e é fato, ela tem mesmo, a comissão eleitoral local, de definir isso, que se faça assim. Mas aí a gente precisa definir primeiro. Vamos votar só conselheiro ou vai votar todo mundo? Primeiro. Aí vamos votar. Cada comissão eleitoral tem autonomia para fazer isso, para definir quem são. O critério de inscrição é ser morador do território ou não? Aí já é por conta do comissão local. Não sei se me fiz claro. Deu para entender, gente? Você acabou de falar que a comissão eleitoral tem autonomia para fazer esse julgamento. Então, no momento que cada um vai julgando, a gente não precisa votar ou não. Já ficou. Você acha que já é consenso? Que cada equipamento. Não é, a interpretação é essa. Vocês podem, gerentes aí, outras pessoas, me explicar, porque é isso que eu entendi. Se cada equipamento tem a sua comissão eleitoral e ela tem autonomia para fazer isso, não há necessidade que possamos falar se vai ser conselheiro da supervisão ou conselheiro de AMA ou BS. Conseguiu me fazer entender, Leni? Tá certo, tá entendi. Você quer Porque uma proposta pode confundir a outra, é isso que está acontecendo. Então, eu acho que a proposta do Mauro, que ele vai dizendo assim, bom, não é melhor os usuários e pessoas que participam daquela unidade elaborar um parecer, até para a gente aprender, né? Porque eu penso, frequentando os SECOS, quando eu vou fazer as visitas, na realidade que tem lá, né? Assim como o AD. O AD eu nem sei os nossos, mas o Sacomã, por exemplo, que é próximo ao metrô, os usuários são muito trabalhadores da região. Então, assim, é tudo coisa para a gente aprender, sabe? Eu acho que a proposta mais legal, se não ser a Fátima, se pudesse discutir na plenária de usuários deles, né? Que eu acho que vai enriquecer o debate dentro da unidade. E aí ela derrubaria as outras propostas, é isso que acontece. Todo mundo vota, mas derruba as outras duas, o sim ou não. Eu concordo, eu acho que o entendimento do Mauro, acho que alcançou o que a gente estava falando também, né? Eu acho que para a gente, eu creio que é a proposta ideal. Leni, a minha opinião, Max, sim. É que nem os presentes não votem e que a plenária dos equipamentos decidam exatamente as necessidades que devem ser colocadas e serem adotadas. Porque os que estão aqui presentes não conhecem o dia a dia de cada um desses equipamentos. Por isso que eu não concordo. Então, a plenária, sim, entre eles, decidem o que deve ser. Ok. Tem mais manifestações? Porque daí eu não ponho nada para votar. Simplesmente assim. Também assino embaixo, de acordo com a proposta do Mauro, e a fala também do Max. Porque realmente é o que na fala antes que eu tinha falado, realmente não é ninguém melhor do que ter o pleno conhecimento do que a própria gerência da unidade e as pessoas que convivem no próprio ambiente. Então, eles decidam e aí põem, se houver necessidade de alguém votar após todos esses critérios, essas tomadas, das pessoas que têm pleno conhecimento, aí sim. Então, eu concordo plenamente com o Mauro e o Max
e a tese da Fátima. Ok, André, muito obrigada. Mais alguém quer se manifestar? Eu quero me manifestar. Então, foi isso que eu falei, Leni. Foi exatamente isso que eu falei. Não há necessidade de votação, porque cada equipamento sabe da sua necessidade. Não adianta nós, só porque somos da supervisão, só porque somos conselheiros do BS AMA, votar numa coisa que elas sabem no dia a dia. Elas sabem como que é tudo que funciona, quais são as pessoas mais participantes, quem são as que vão acrescentar no conselho gestor. Então, todas as falas de todos, Fátima, André, Max, Mauro e outras pessoas que falaram a favor, a Cecília, eu também sou a favor disso. Porque é isso que a gente tem que dar, autonomia para quem está no equipamento, para que eles sabem, entendeu? O que eles passam, o que eles não passam, o que eles necessitam, e é isso que é importante numa reunião, que fique bem claro, a voz das pessoas que realmente estão lá para poder falar, e não só chegar aqui, eu voto, eu não voto, eu voto, eu sou da supervisão. Ninguém é melhor do que ninguém. Embora as pessoas falam que tem esse grupo ou aquele grupo querendo se aparecer, não. Se as pessoas tiverem inteligência e observar e rever as reuniões que são gravadas, o que a gente busca é que as pessoas pensem, que não pensem pela cabeça do outro, pensem pela sua própria cabeça. O porquê que você está votando nisso? Isso é coerente? Isso não é coerente com o que está acontecendo? As pessoas têm que abrir os olhos, abrir os ouvidos e abrir o pensamento para ampliar e não se fechar. Muito obrigada. Ok. Tem mais alguém que queira se manifestar, por favor? Porque também a Vivian. Oi, Vivian, pode falar? Tem mais alguém? Oi, perdão. Não, é isso. Eu acho que realmente não tem o que votar, né? Faça a plenária de forma transparente, né? Envolvendo a todos que realmente utilizam o local e conhecem a necessidade. E aí eu acredito que a gente chegou a uma solução. Ok. Obrigada. A Roseli está de mão levantada, então, pode falar. Eu queria pedir licença para falar o seguinte, que para que então a reunião? Eu acho que essas reuniões deveriam ser somente específica para o Mauro, para o Max e para a Sueli, só, ninguém mais participar, porque é os que põem obstáculos e nunca andou. Eu participo dessas reuniões há mais de 3 anos, não é possível uma coisa dessa. Me desculpe, mas eu sou totalmente contra esses obstáculos aí. Vieram com uma proposta para votar somente os conselheiros da supervisão técnica, né? Depois já mudou para todos os participantes. Não chega num acordo, fica difícil. Tá bom, seu Valdomiro. Desculpa, ela matou um momentinho. Posso falar, Leni? Desculpa. É que tem a Roseli inscrita, André. Deixa eu dar a palavra para ela, que ela não falou ainda, tá? Daí você fala. Pode falar, Roseli. Roseli, você está aí ainda? Roseli? André, eu não sei se ela não está com dificuldade. Pode falar, André. E depois eu vou pedir... Depois eu vou pedir a ajuda de vocês em relação a... Acho que a gente supera esse ponto. Como não houve manifestação de votação de nada, a gente mantém com a proposta que foi apresentada, que é a de ser feito pela plenária local a definição dos critérios de inscrição. Pode falar, André, desculpa, pode falar. Então, eu vou falar, é uma coisa simples, mas eu vou falar exclusivamente com o meu amigo Valdomiro, que de acordo, já tinha falado antes, que esse negócio de acusação e recriminação, realmente não aceitamos mais. Aqui estamos todos para somá-los na melhor maneira possível, a pró de todos da cidade, principalmente daqueles que mais necessitam, as pessoas mais vulneráveis que necessitam, que às vezes não tem possibilidade de estar acompanhando os procedimentos. Então, temos nós aqui para que possamos se unir para discutir, debater e lutar
principalmente para aqueles mais vulneráveis, e para todos, não só pensar nos nossos próprios umbigos. E esse negócio de ficar retrucando com relação contra A ou B, e temos que parar. E o critério sempre da supervisão era sempre para votar os conselheiros titulares. Nem a suplência não pode votar, a não ser que seja na ausência dos titulares. Isso cabe a todas as unidades, independente de ser supervisão, ou OBS, Simples ou AMAS. Esse critério sempre prevaleceu. Para quem não tem este conhecimento, é de pleno que todos aprendam e compreendam, por gentileza. É isso que não queremos mais, esse critério de disse-me disse, e ficar citando, acusando A, B ou C. De recriminação, não queremos mais. Estamos aqui a mesmo interesse de todos. Eu creio que o que seja de um, seja para todos. E é isto. A minha fala seria isso. Obrigado. E luto pela compreensão de todos. Desculpe se eu fui grosseiro nessa parte, mas o meu critério é este. Não somos inimigos de ninguém, estamos aqui pela paz e pela luta, principalmente a defesa do SUS e a melhoria da saúde de todos. É isso que queremos. Ok, então, André, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito. A Roseli ainda. Roseli, você está aí? Você está com problema de áudio? Você consegue, Oi, agora consegue sim, me ouvir? pode falar. Sim, pode falar, Roseli. Então, se nós somos moradores daqui do bairro, certo? Por que a gente não pode votar? Vão votar pela gente? Por que trazer gente de fora, sendo que a gente não tem privilégio lá fora? É isso que não dá para entender. Aí quer dizer que meia dúzia está falando que a gente não pode votar? Podemos sim. Somos conselheiros do mesmo jeito. Eu não concordo em não votar. Roseli, dando apenas uma palhinha, eu diria que, tudo bem, eu vou respeitar a tua opinião. Só que você não está nos equipamentos para saber o dia a dia. Passe algumas horas, por exemplo, nos 3 equipamentos, gaste esse minuto e veja, registre todos os casos que estão acontecendo. A partir daí eu vou poder dar alguma opinião contrária à sua fala. Seu Max, eu vou muito, eu só não me apresente nem tiro foto, porque eu acho que isso é desnecessário. No CAPES aqui dos problemas de álcool, de droga, que fica aqui na Japurá. Eu vou sim. Eu só não preciso me manifestar tanto para não me mostrar, só isso. Eu vou sim. E eu também vou no Seco, que a Fátima me vê aí. Roseli, Obrigada. como você caiu, desculpa, eu posso esclarecer? Pode. Posso esclarecer? É o seguinte, a questão da votação, pelo menos eu não vi manifestação contrária, é que a gente não precisa nem votar mais, porque cada comissão, pelo menos não vi manifestação, tá, Roseli? Na manifestação contrária, que cada comissão eleitoral de SECO, de CAPES adulto, CAPES IJ e CAPES álcool e drogas, que a comissão eleitoral, junto na plenária dos usuários, que se estabeleça quem são esses possíveis candidatos, se ele pode morar ou não no território, né? E a comissão eleitoral, junto com a plenária, é soberana para definir quem pode ou não participar das eleições, tá? Foi essa assim, que eu entendi que era consenso, portanto, não há necessidade de votar. Nem conselheiro da supervisão, nem os conselheiros que estão aqui e que são usuários, tá? Foi isso que eu entendi que não precisamos mais votar, que seria um consenso, tá?
Então, não vai ter votação nenhuma a respeito dessa questão das inscrições. Tudo bem? Ficou claro? Não sei se você chegou a ouvir, porque você caiu, a gente viu, né? Está esclarecido? Você concorda? Eu vou falar o quê? Se eu não concordar, qual o problema? Não vai ter problema nenhum, vão fazer do mesmo jeito. A gente não tem direitos de encapes fora daqui do bairro. E quando mandam a gente, principalmente criança, que eu conheço crianças que precisam do CAPES daqui, mandam para longe. Então, para que vocês querem a minha opinião? Não existe. Eu sou moradora daqui à toa. Então, é muito mais fácil a gente brigar fora do que ficar perdendo tempo numa reunião desta. Obrigado. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vocês acham que precisa ser votado essa questão? Leni, eu acho que essa situação está resolvida. Passa para o próximo ponto, por favor. Alguém mais quer se manifestar que queria votar e não está sendo considerada essa questão? Alguém mais quer se manifestar? Se não houver mais manifestação, eu considero aprovada a proposta de que cada comissão eleitoral faça o seu critério. Leni, é a Vivian. Oi, Vivian, pode falar. Oi, infelizmente, né, devido às vezes cai e volta algumas pessoas e como é que se fala? E não fica muito claro, eu acho que talvez para todo mundo, as questões, e aí fica isso, né, cada um entende de um jeito, e tudo bem, isso faz parte, né, porque cada cabeça pensa de uma forma. Porém, assim, o que a Roseli falou realmente é de muita valia, né, foi a questão que eu levantei desde o início, que eu falei assim, se realmente os usuários do Jabaquara não têm acesso lá fora, né, não que a gente está impedindo, porque é uma questão que a gente falou, de leis, né, foi até o que o Mauro tinha trago no início. A gente aceitou que fosse feita uma plenária, porque nós vimos que a maioria das gestoras, né, do CAPES e de todos os locais aí que estão em questão, querem que entre pessoas de fora. Mas eu penso assim, se realmente Roseli e outras pessoas que estão aí no grupo que não concordam, que acham que não, que realmente tem que ser uma pessoa da região, que é o que eu penso também. Porém, eu acho que tudo é feito de uma forma democrática. Então, é o que eu falei, a plenária sendo avisada com antecedência, sendo de forma clara, né, para que todos possam participar, não nos impede de estar lá no dia da plenária. É a gente se comunicar e levantar os usuários para isso, porque os usuários são aqui do bairro, Rose. Então, Rose ou Roseli, né, perdão. Então, a gente se fazer presente nisso também, porque assim, eu me vi numa condição, por exemplo, como eu estou chegando agora, eu realmente não conheço todas as necessidades. Então, é o que a Leni falou, eu não posso pegar e falar, não, eu quero que seja assim, vai ser assim. Não, eu vi que foi uma forma democrática. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né, porque senão fica um jogo de ego, gente, a gente não está aqui para isso, né, nós estamos aqui realmente para trazer soluções e falar através dos usuários. É só isso, Leni. Obrigada. É ruim tirar um tempo. Oi. Mais alguém quer se manifestar? Eu acho que a participação na plenária garante aos usuários a defesa do seu ponto de vista, gente. Né? Eu não vi, eu vi vocês votando não, se expressando, né, Roseli e Vivian, mas eu acho que o espaço mesmo é a plenária de cada unidade de saúde mental. Acho que os pontos de vista divergentes devem ser colocados e cabe, né, a manifestação de vocês
em defesa do território, que seja apenas restrito à Vila Mariana e Jabaquara, tá? Agora, quanto à Vila Mariana, não se discute, tá, pessoal? Vila Mariana e Jabaquara são serviços do mesmo território, ok? Só fica esclarecido. Eu entendo que essa discussão vai ser feita pelas comissões locais, o cronograma já está aprovado, portanto, peço às senhoras gerentes dos serviços de saúde mental que constituam as suas comissões o mais rápido possível e traga para conhecimento do território, tá? Que a gente precisa colocar, que já existe, e colocar esse cronograma para a gente fazer a divulgação às demais unidades, ok? Tudo bem? É compromisso nosso, né, dos senhores gestores e meu, de que isso seja divulgado o quanto antes, a gente publique também as comissões eleitorais, tá bom? Então, é isso. Em relação ao próximo ponto de pauta, era das eleições da supervisão. Vocês têm proposta? Eu gostaria de pedir para o senhor João Mariano que passe a experiência que foi anterior da eleição deste conselho. Seu João, o senhor pode se manifestar? João Mariano. E os demais também que participaram, porque, como vocês sabem, eu já entrei com este conselho em vigor. Bom, Nelly, pela experiência que eu tenho desde 2006, na qual eu estou presente dentro do Conselho da Supervisão, se eu estiver enganado ou se eu esquecer alguma coisa, eu gostaria que o André ou que a Fátima do SECO, que são os mais veteranos que estão comigo aí desde desse tempo, né, ô Fátima, me corrigisse. Sempre a supervisão é um órgão superior, para isso é supervisão. Sempre foi tirado pela Betinha a composição do Conselho da Supervisão de 48 conselheiros, sendo 24 usuários, 12 trabalhadores e 12 gestores, indicado pelo o supervisor. Das 9 unidades, sempre foi as 9 unidades que fez a composição, que sempre tiramos 2 de cada unidade para compor a unidade da supervisão, tanto o usuário como o trabalhador. Por quê? Para tanto o trabalhador como o usuário trazer a experiência dele para dentro do Conselho da Supervisão. Então, como está nesse momento agora, que é paritário, então, no caso, antigamente, seria uma mulher e um homem de cada unidade para ser o conselheiro titular. Não, isso não impede que os outros conselheiros participem. Eles podem participar, mas sempre vem um titular e um suplente de cada unidade, porque quando o titular faltar naquela unidade, ele não pode vir para o Conselho da Supervisão, ele liga para o seu suplente e fala, olha, participa hoje da reunião que não vai dar para mim participar. Então, sempre foi assim. Tem unidade que traz 2 trabalhadores, quando chega aqui, eles aclamam os 12 para ser eleito, os 6 titulares e os 6 suplentes. Eles escolhem quem quer ser o suplente e quem quer ser o titular. Então, na minha forma, a dona Terezinha podia estar aí também para ela passar essa experiência para vocês, porque a composição da supervisão de saúde sempre foi assim, sempre. É a mesma coisa o Conselho Municipal. Conselho Municipal são 76 conselheiros, mas só pode ser representado no Conselho Municipal quem é de movimento.
E a mesma coisa é a supervisão. Então, é um órgão que rege as 9 unidades. As 9 unidades. O gestor, ele põe quem ele quer como titular e como é suplente. Como sempre foi colocado, na época, o doutor Orlando, do Hospital de Saboia, mas como uma cortesia, porque o Hospital Saboia não tem nada a ver com a supervisão. Então, o doutor Orlando era sempre convidado e sempre suplente dele foi a Marisa. Quando não é a Marisa, é o João Galeão. Então, sempre foi assim. O Hospital Saboia, ele é convidado. Ele não tem cadeira efetiva dentro do Conselho da Supervisão. Fátima, por favor, dá para você acrescentar alguma coisa, se caso eu perdi ou me perdi, esqueci? Seu João, acho que o senhor fez o resumo de como funciona, como funcionou até agora, eu acho que é isso mesmo. A grande preocupação é que se tenha uma representatividade de todas as unidades, né? Tanto a nível de trabalhador como com o segmento de usuários. Eu acho que essa sempre foi a preocupação maior. Eu acho que o senhor falou tudo. Então, porque é assim, né? Para a gente saber o que está acontecendo na unidade, para o supervisor poder estar ciente de tudo que está acontecendo na unidade, nada melhor do que ter a representação dos usuários, aqueles que representam a sua unidade, e do trabalhador e do gestor de lá também, né? Nada impede que todos participem. Nada impede que todos participem, mas a composição do Conselho da Supervisão é formada de 48 pessoas nesse sistema sempre, né? Não sei se agora vão mudar. Ok, seu João. Obrigada pelo esclarecimento, que como eu não participei, eu pedi ao senhor que falasse, porque eu acho importante a gente tornar público para todo mundo que é uma proposta de eleição feita através dos usuários das unidades, né? Mauro, você tem a palavra. Pessoal, está ouvindo? Sim, pode falar. Então, a gente teve uma nova prática, né? Porque houve uma participação ativa dos eleitores na votação. Várias supervisões aí da cidade inteira de São Paulo fizeram votações. O pessoal conseguiu aí eleições com 150, 200. Teve conselho que participaram quase 400 pessoas votando. E esse modelo que foi comentado aí é um modelo na prática, é um modelo de chapa, que a gente tem evitado muito em outros tipos de conselho. Porque o pessoal fazia a questão de uma plenária, e nessa plenária fazia uma composição local e fazia essa eleição. E muitas dessas eleições da supervisão não conseguia sequer número de pessoas, tinha menos pessoas do que candidatos. Então, teve alguns processos eleitorais que não tinha sequer número de titulares e suplentes. O que eu faço é a mesma sugestão que eu fiz para a questão da saúde mental. Que se faça uma plenária exclusiva dos usuários, quer dizer, o número de conselhos deve se manter o mesmo, lógico. 24 dos usuários, 12 titulares, 12 suplentes, e o equivalente lá de trabalhadores e gestores. Mas, no caso específico do usuário, eu acho que a gente deve aproveitar essa experiência nova aí da eleição de voto direto, e eu acho que as pessoas têm que entrar. Até porque o que a Fátima falou é interessante. Nós não temos só o UBS, nós temos agora a UPA Jabaquara. Nós temos, na verdade, são 20 serviços de saúde aqui. Temos o CAPS, temos os CAPS, então tem que verificar essa situação, tá? Então, eu acho que a minha proposta é que se faça uma plenária exclusiva dos usuários, no qual eles, inclusive, poderão indicar representantes para a comissão eleitoral,
não ser uma coisa já de cima para baixo. E nessa discussão, o pessoal decide se vai fazer uma votação, se vai ser por chapa, se vai ser por plenária, por aclamação. Obrigado. Obrigada, Mauro. O seu Valdomiro está perguntando se as reuniões vão continuar online ou vai retomar presencial. Existe a possibilidade de retomada presencial. Talvez seja, não sei se o senhor está perguntando, seu Valdomiro, por conta de dificuldade tecnológica, a gente pode retomar sim. Nós vamos ter que achar, por conta do número bastante expressivo de participantes, de achar um espaço adequado, porque embora tenha sido liberado o não uso de máscaras né, tanto em ambiente interno quanto externo, a gente continua em pandemia, então eu não posso achar um lugar pequeno, né? A gente vai ter que procurar algum local de grande porte para que a gente proceda às reuniões de forma presencial, tá? Realmente não há inconveniente. Então, aqui, em relação ao critério de eleição para a supervisão, eu entendo que não há qualquer inconveniente que se faça plenária. Quem tem que decidir a questão da votação, o Mauro colocou, o seu Valdomiro agradece, e o Mauro coloca que defende a realização de plenária exclusiva de usuários para decidir a forma de escolha, lembrando que temos vários serviços novos. Eu gostaria só de saber se as pessoas aqui presentes, se elas têm alguma proposta diferente, né? Ou se a questão da plenária realmente tem que ser decidida pelos usuários, não dá para a gente definir, só os conselheiros definirem como se dará esta eleição, né? Porque o segmento gestor é decidido por convite, né? Então, no caso, o próprio Dr. Mersa quem define quem convidar para participar como conselheiro gestor da supervisão. Então, resta os segmentos usuários e trabalhadores a definir a forma como encaminhar este mandato. Tá? Então, Leni, Sim, seu João, pode falar. Eu continuo ainda nessa tese. Por quê? Se abrir para usuário se candidatar para o conselho, muitos vêm igual em várias unidades, todo mundo tem, acho que não tem essa unidade que não passou por isso. A pessoa vem, se candidata, resolveu o problema dela, ela some. Outros vêm, se candidata, não tem salário, ele vai embora. E aí fica aquele buraco. E eu não estou dizendo que a UPA não é nossa, a UPA é nossa. A UPA, quando ela era do Saboia, o doutor Orlando trouxe ela para a secretaria, tirou ela de dentro da supervisão. Mas hoje ela está na supervisão, então ela vai ter que apresentar 2 conselheiros usuários para vir representar ela. Ela vai ter que apresentar 2 trabalhadores. A mesma coisa é o Santa Catarina. O Santa Catarina sempre foi nosso e teve assistente social de lá, participava da nossa reunião da supervisão. Só que, quando a prefeitura tirou e entregou para o AIST, ninguém no AIST quis vir mais. Eles acham que não, o AIST não dá permissão, nem de gravar, nem de nada, então tirou eles da nossa supervisão. Mas nós tínhamos o diretor da UPA, ele sempre vinha, quando ele não vinha, ele mandava o representante dele, lá da UPA da Santa Catarina. Então, eu não estou falando para não entrar esses equipamentos, pode entrar sim. Eu estou dizendo que, como até hoje, o CAPES não tinha, o CAPES infantil, adulto, álcool e droga, não tinha representatividade definitiva, eles nunca tiveram essa cadeira.
Até então, porque o CAPES infantil era da direta, agora que passou para OS. Então, gente, a gente pode fazer a plenária, mas para representar cada unidade tem que ser o usuário titular. Porque é ele que vai trazer a demanda, o dia a dia da tua unidade. Então, o que ele discutir na reunião da unidade dele, ele vai trazer para dentro do conselho, do conselho da supervisão, se ele achar que assim for preciso. Eu sou contra esse negócio. Eu vou pôr manezinho lá, que o manezinho vai todo mês. E não é isso que acontece. Eu vou pôr meu irmão para representar lá, e depois o irmão não vem. Então, eu sou contra. No caso, seu João, o senhor concorda com que exista a plenária dos usuários, de qualquer forma, né? Porque tem que ser definido por vocês a forma de conduzir essas eleições aí. Não, tem que ter a plenária, e tem que ser dito na plenária, mas plenária dos conselheiros das unidades. Até então, para a gente conhecer todos os conselheiros, porque se for trazer todos os conselheiros das unidades, já encheu uma sala, né? Porque tem unidade com 8 pessoas. Agora, se for trazer Manezinho, Robertinho, aí não dá. Aí haja um auditório enorme para comportar tudo isso. Mas se conversar com toda gerente falar, não, eu vou levar os meus conselheiros para participar da plenária. Eu vou levar os meus trabalhadores que são interessados para fazer essa plenária. Eu concordo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tá bom, seu João. Tá expressada a sua proposta. O Mauro está pedindo a palavra outra vez. E só vou colocar o seguinte, gente. Se for eu, no meu entender, a plenária tem que existir em separado, independentemente da nossa presença, porque tem que ser uma plenária de usuário e uma plenária de trabalhador. Nem entendo que tem que ser misturado, né? Porque o trabalhador tem que conversar com o trabalhador e o usuário com o usuário, tá? Estou entendendo que é consenso que se faça uma plenária, independentemente da fala do Mauro agora ou não, tá? Pode falar, Mauro. Pessoal, a plenária está definido na regulamentação do Conselho Municipal desde 2004, né? A plenária é de usuários, não é plenária de equipamentos. Então, o que está acontecendo? Essa plenária, em princípio, ela é aberta para usuários. Aí os usuários, é lógico que pode ter conselheiro ou não conselheiro. Eu não posso previamente dizer quem que vai participar da plenária, exceto a definição que tem que ser usuário. Tá? Então, não adianta a gente decidir aqui, decidir já começar as restrições aqui, sendo que a própria deliberação do Conselho Municipal fala que cada segmento terá sua plenária, segmento. Quer dizer, eu não posso definir previamente que a pessoa tem que ser conselheiro, porque não é uma plenária de conselheiros de UBS, é uma plenária de usuários. Se os usuários decidirem na plenária que vai ser, o critério vai ser de exclusão de outras pessoas, outras unidades, aí é o problema da plenária. Nesse item, a plenária é soberana para defender os interesses dos usuários, não para restringir os interesses dos usuários. Obrigado. A única fala que eu acho errado sua, Maura, me desculpa eu falar, eu vou falar. Você fala, a plenária não pode ser só de conselheiro, tem que ser usuário. Só que você esquece que cada conselheiro que foi eleito, ele teve voto. Então, ele representa já a tua comunidade com aqueles votos. Não há necessidade de eu incomodar 22 pessoas que veio votar em mim para vir participar da plenária. Porque senão não tem fundamento eu ficar trazendo pessoas para votar e para também participar de um debate que ele não entende. Ou que ele não tem noção. Se ele já pôs a responsabilidade dele, de cada usuário, é igual. Todo mundo
era contra a dona Hermínia. Ela trouxe 46 votos para ela no Americanópolis. Será que ela não tem representatividade dentro do Americanópolis? A Viviane trouxe 32 pessoas. Será que ela não tem representatividade? Não estou diminuindo o usuário comum, não estou. Só que ele já depositou a confiança no meu voto para representar ele. Então não há necessidade de eu incomodar ele num dia de trabalho, num dia de férias, para poder vir numa plenária onde ele não vai poder contribuir com nada. Tem a Vivian, só um minutinho, deixa eu verificar, eu estou olhando o chat, só um minutinho. É só a Vivian que está de mão levantada, a Vivian pode se manifestar. Leni, um questionamento. A reunião estava prevista para terminar às 11h30, e daqui a pouco realmente eu terei que sair, mas eu gostaria de saber agora, por exemplo, porque, ao meu ver, o senhor Mauro e o senhor João estão falando a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa e assim, são coisas que não entram em discussão, porque plenária realmente é aberto, é uma questão, gente, de lei, daquilo que tem para se fazer. Não tem como proibir, falar esse vai, esse não vai, até porque a gente sempre sabe que nas convocações nem vai todo mundo. Então, assim, eu não estou conseguindo entender, Leni, o porquê da discussão. O que a gente tem que resolver agora? O que está em votação agora? O que a gente tem que fechar agora, gente? Obrigada, Vivian. Realmente... A discussão é que existem rivalidades, um quer jogar sardinha para um lado, outro quer jogar sardinha para o outro. Eu digo, a minha palavra final é: a plenária tem que ser dos usuários. Porque tem gestores que estão lá na unidade, e qual é a atuação desses gestores na unidade? Ou vão a uma reunião da supervisão técnica, ou façam aquilo que deveriam fazer. Então, plenária de usuários e ponto final. Pronto, já tá feito esclarecimento, e eu concordo com a Vivian, realmente a gente não tem que discutir nada, você tem que resolver, segmento usuário tem que resolver, porque tanto nós gestores não podemos votar, nem os trabalhadores. Então, cada segmento faz a sua plenária. Se houver necessidade de apoio, a gente ajuda sim, a ver espaço, né, definir isso com comissão executiva pode ajudar, tá certo? Então, é apenas isso. Comissão executiva sou eu, o Max, a Sueli e o seu João Mariano, tá bom? Então, ela pode ajudar a achar um espaço, e a discussão é por conta dos segmentos. E os trabalhadores a gente pode também ajudar a organizar, não significa participar ativamente de nada, que nós não somos do segmento, não podemos estar ajudando, contribuindo dentro da plenária, mas antes sim, a questão da estrutura a gente pode ajudar, tá bom? Mauro pode fazer a sua fala, e aí a gente encerra com a questão mesmo só no caso dos trabalhadores, que a gente pode reunir alguns trabalhadores e fazer essa discussão, tá bom? Pode falar, Mauro. Antes de você falar, Mauro, me permite só um segundinho, porque eu tenho um compromisso. Leni, você já ficou de nos agendar uma reunião com a coordenadoria desde janeiro desse ano. Por que ainda não estamos com data definida com essa reunião da coordenadoria? Você pode explicar para todos, por gentileza? Bom, esse pedido de conversa veio para falar com o doutor Mércio, não é isso? E aí vocês solicitaram, se não me engano, agora em fevereiro, porque março eu estava de férias. Ainda a gente precisa fazer uns esclarecimentos com a coordenadora, que depende principalmente das questões das obras, né? Que a gente tem respostas pendentes para a coordenadoria, que eles pediram esta informação, tá? Então, realmente,
está havendo falha por parte da supervisão para ela poder fazer o agendamento, porque foi pedido para a gente uns esclarecimentos das pendências de obras e quem está devendo realmente somos nós, eu peço desculpa, tá? Então, não foi, eu sei que vocês pedem desde janeiro para falar com... Oi? 19 de janeiro que nós solicitamos isso. E até então, nada. Nós estamos em maio, vamos entrar em junho. Quer dizer, estamos saindo em abril, vamos entrar em maio. Em abril. Nós estamos com pendência de dar resposta para a doutora Andressa, para ela poder fazer o agendamento. O problema foi esse, não foi nada mais que isso. Qual é o prazo que você vai nos dar agora? Não, agora esse mês de maio a gente esclarece para a doutora Andressa que eu preciso dos outros interlocutores para ajudar a responder, porque ela quer as informações. E chegou o pedido para ela, só que ela quer as informações e nós estamos devendo essa informação a respeito das obras para a doutora Andressa, tá? Assim, eu acredito que agora em maio seja agendado. Ok, obrigado. Nada, Mauro pode falar e depois acho que é o seu João. Deixa eu só esclarecer uma coisa, pessoal, é o seguinte, aqui no Jabaquara, em outros distritos, tinha funcionando o Movimento Popular de Saúde. Era o Movimento Popular de Saúde que fazia essa discussão junto com os usuários. Devido à pandemia ou outras situações, ele não está funcionando. O que a gente sugere, ou eu, né, em alguns movimentos, é o seguinte, como nós temos representantes dos usuários na supervisão de saúde, esses representantes organizem o calendário para fazer essa plenária. Tá? Então, o quanto antes. Aí sim entra a questão da discussão. Eu só estou distinguindo essa questão de que a plenária ela não pode ser restritiva, porque, no caso, a plenária, ela inclusive decide outras questões. Ela decide calendário, decide horário, decide local, decide se a forma de voto vai ser direta, vai ser voto em urna, vai ser plenária de aclamação. Então, essas coisas, eu, por exemplo, não sabia que ia ter uma restrição de que para ser candidato à supervisão precisaria ser conselho da UBS. Tanto que isso daí você não pode criar regras para trás, criar regra para frente. Então, essa que é a discussão. Então, a minha sugestão é que agora, por exemplo, os representantes dos usuários, né, no conselho, na supervisão, eles conversem entre si, não agora, mas conversem depois, e agendem uma data, o quanto antes, para fazer essa plenária sem restrições. Tá? Na plenária, aí sim decide os critérios de candidato, de eleitor e o formato da votação. Até se o pessoal decidir que é por chapa, como existe no Conselho Municipal ou nos hospitais, que seja por chapa. Mas tem que dar autonomia para essa plenária decidir o formato da eleição. Obrigado. Seu João, né, seu João? Seu João Mariano? Não, Nelly, esse tema para mim está encerrado, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, fora desse tema. A CREL está aí, eu gostaria de saber como que ficou o conselho do Vila Campestre, que foi antes de ontem. Se agora não impugnaram novamente. Cléo, você está presente? Cleonice? Cléo, você está presente? Não. Para responder? Algum representante do Vila Campestre? Leni, é o Mauro, posso comentar? Pode, mas eu só queria saber se a Cléo está presente, Mauro. A Cléo está presente? Eu estou vendo que está... Parece que não abriu o microfone. Eu acho que ela estava, acho que ela caiu. Você quer falar alguma coisa? Fala, Mauro. A questão é a seguinte, no âmbito da comissão eleitoral e da unidade, está decidido que foi aquelas pessoas que foram empossadas.
O que está acontecendo, que foi a sugestão que eu fiz para outras pessoas, eu mesmo vou adotar, é que a partir dos documentos que chegarem, nem todo mundo teve acesso a todos os documentos, começou a chegar alguns documentos agora, eu vou fazer a representação ao Conselho Municipal e também, eventualmente, ao Ministério Público, pelas questões que foram colocadas no dia 5 de abril. A questão é que o Conselho Municipal não se manifestou oficialmente, até porque nem tinha Conselho Municipal atuante, agora que ele vai avaliar. E outra, qualquer pessoa pode tentar impugnação a qualquer tempo, não tem prazo, limite para você denunciar uma ilegalidade no Poder Judiciário. Administrativamente, no âmbito da comissão, já superou essa questão. Agora é a coordenadoria, que não tinha acesso aos documentos, ela vai ter, a Secretaria Municipal, que também não tinha, está tendo agora, a partir dessa semana, documentos, o Conselho Municipal e, eventualmente, o Ministério Público e Poder Judiciário. Obrigado. Oi, bom dia. Só para avisar que a Cléo tinha caído da reunião, ela está tentando entrar, tá bom? A Cléo do Campestre. Ok, obrigada, Juliana. Eu tenho... Oi, Leni. Oi. Ai, que bom. Eu tenho a ata, até ia ler, mas aí você pode falar, Cléo. Desculpa, retoma para mim, por favor. O seu João Mariano perguntou sobre as eleições aí no Campestre. Eu até consegui abrir a ata do dia 26 de abril para passar, mas se você puder já ir falando, ele queria saber sobre a eleição, como é que foi, tudo. Não, já falo já. Bom, a eleição ocorreu dia 26 de abril, conforme a gente tinha encaminhado para vocês aí da supervisão, com 6 candidatos inscritos, né? Vieram votar 131 pessoas. E você quer que eu fale dos eleitos? Eu tenho a relação pela ata que você mandou. Você quer falar? Mas eu sei aqui bonitinho também. Pode falar, por favor. Com 64 votos, foi eleita a dona Terezinha de Jesus como primeira titular. Com 28 votos, foi eleita a Cristiane Moura. Com 24 votos, Andressa Moura. Com 11 votos, Celestino Martins, e com 4 votos, José... 4 não? Ah, tá, não, mas o total da votação, e obteve 4 votos, o seu José Maria, e a última candidata, que era a Maria Tereza, não teve nenhum voto. A nossa posse vai ser no dia 6 de maio, a próxima sexta-feira, às 9h30. Ok, então. Tá esclarecido, seu João. Mauro vai falar de novo? Seu João também está de mão levantada. Já está tudo registrado em ata, né? Já encaminhei para a supervisão, tudo certinho. Ok, legal. Eu só queria saber se tinha ocorrido a eleição, como tinha sido. Obrigado, Cléo. É um prazer te ver. Seu João. Se quiser estar presente à posse, será bem-vindo também. Tudo de bom, tá? Tá, imagina. Obrigada, então, pelo esclarecimento, Cléo. Então, ficou fechado, obrigada. Ficou fechada a proposta de plenária, né? De plenária do segmento usuário, será feita plenária também do segmento trabalhador em relação à eleição do Conselho Gestor da Supervisão Jabaquara, certo? Então, a comissão executiva se coloca à disposição para ajudar na organização, né? E eu volto a pedir aos senhores gerentes que ainda não me enviaram o nome dos conselheiros eleitos, por favor, que o façam para proceder à publicação, tá? Dos conselhos, para efetivar homologar os conselhos de unidades em publicação no Diário Oficial, tá bom? Eu acredito que não haja mais nenhum assunto pendente, nada restando, né? Então eu vou
parar a gravação e agradecer a presença de todos. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a reunião. Então, a partir deste momento, eu estou parando a gravação.